Muito bem, galera. Deixa eu parar aqui o Brahms. Então vamos para a segunda parte do compêndio: mãe solteira, casamentos, etc. E os riscos que traz para a sociedade, ok? Só deixa eu... Tá muito grande isso aqui. Eu não quero tela, eu quero só o... captura de tela. Pam. Ah, agora sim. Pronto, agora conseguiu o que eu queria. Beleza. Bom, vamos lá. Então, primeiramente, todos os dados aqui, antes que xinguem, taquem pedra, fale pra mãe, sei lá o que, né? Namorada, sogra, sogro. Todas as informações aqui são tiradas do United States Department of Health and Human Services, da ONU, inclusive tem alguns símbolos que eu vou mostrar nos slides da ONU, tá? OCDE, Centro Nacional de Famílias, US Department of Homeland Security e Administration for Children and Family, e tem mais alguns outros, umas fontes. Então, caso vocês fiquem brabos com todos esses órgãos governamentais que fizeram esses estudos. Eu só sou o mensageiro, só estou passando a mensagem. Muito bem. Então, vamos primeiro, continuando, quem não assistiu o primeiro Compendium, assiste o primeiro e depois vem para esse, beleza? Tá aí no canal, é só procurar Mãe Solteira, MSOL, Compendium e vamos que vamos. Bom, primeiro gráfico aqui, ele fala então, seria mães que trabalham, né? Deixa eu ver se é esse gráfico aqui. Então assim, mães que trabalham com filhos menor de 1 ano de idade. Então vamos analisar essa foto aqui, 1940 até 2013, que tem os dados aí, beleza? Na verdade, você veja, 57% em 2013. Isso aí é trágico. E não porque as mulheres estão trabalhando, não é isso. Isso até é bom. O trágico é pela ligação materna, a presença materna. Imagina você creches com 25 crianças, 50 crianças. Aí você não pode dar esse tipo de atenção individual para que cada criança precisa. Tá ali, né? Desde 1 ano de idade. Fora amamentar, né? Então, assim, se tiver em período integral, vai colocar o derivado de soja lá para a criança, desde pequena já tomando soja, né? Mas enfim. Lembrando que pelo leite materno ainda, você adquire anticorpos e nutrientes que só o leite materno pode dar. Então você veja o crescimento exponencial que teve, em 1940 6%, e 2013 a gente já tinha aí 57,3%, beleza? Fora que crianças que não amamentam nesse período, que não são amamentadas direito nesse período, tem o QI de 4 pontos a menos. 4 pontos não são amamentadas direito com leite materno. Quer brigar? Briga com os institutos que eu falei lá, beleza? Se você está se achando burrinho aí, né, briga lá com a sua mãe, em primeiro lugar, e segundo com o instituto lá, com esses institutos que eu falei aí. Isso até explica a geração de hoje, né? Por que o QI, a geração de hoje é menos inteligente que a geração passada? Tá aí, pode ser isso, eu não tinha pensado nisso, né? O certo são 18 meses para a amamentação, mas isso aí, 18 meses, mas tá custando ponto de QI, né? Então, se você não foi amamentado por 18 meses, tua mãe pegou a ficha lá e riscou 4 pontos de QI, né? Vamos para a segunda foto aqui. Então, vamos para a segunda fotinho, cadê? Aqui, foto 2. Foto 2, então, são crianças que vivem com agregados familiares chefiados por mulher, né? Então a gente pode ver aqui em 2001, né? E 2011, 48%, tá? Se você pegar assim, ó, os casados casados ali são 15%, é o amarelo, tá? Então 15% e solteiro 48%. Então 4 vezes o nível aí, tá? De casais casados, né? Cadê? Você até pode eliminar alguma coisa aqui virtualmente, a pobreza, né? Se as pessoas casassem antes de ter filho. O problema é que elas têm filho antes e depois casam. E não importa o ponto de vista sobre o casamento, os dados aqui não mentem. Mas se você quiser ter filho, pelos dados você tem que estar casado, tá? Eu não estou falando do casamento regulado pelo Estado. Tudo isso aí é custeado pelo Estado. Isso é imposto.
Tá? Resumindo, as mulheres fora do casamento estão 3,6 vezes mais baixo no nível de pobreza. Tá? Então esse aqui seria o nível de pobreza aí, female-headed households, que elas cuidam de casa, né? Então elas também estão num nível de pobreza maior. Aqui tem um dado aqui também de pobreza que é 4,5 vezes de receber, então elas têm mais propensão, né? Então elas estão fora do casamento, elas estão 3,6 vezes mais baixo o nível de pobreza e 4,5 vezes de receber algum auxílio do governo que uma mulher casada, ou seja, mais impostos, né? A probabilidade da mãe solteira desempregada estar na pobreza cai em 65% se estivessem casadas com o pai de seus filhos. O casamento quase que dobrou essa estatística aí, se vê, né? Resumindo, o casamento aumentaria a média de renda das mães entre $10.000 e $11.000 por ano, tá? E reduziria a probabilidade de 2-1 da mãe viver na pobreza. O problema é o que fizeram com o casamento, não é verdade? Né? Viva o feminismo, olha aí que beleza. Vamos pro terceiro? Terceiro gráfico aqui, sem o pai, tá? Então, são lares aí sem o pai. Isso aqui é quando que você... separação quando você tem pai e não. Então não significa que você nunca vê seu pai, só que ele não mora com você. Então em 2009 eles pegaram os dados de 1,5 milhões de crianças, tá, que experimentaram ficar sem uma casa na rua durante um ano. Então sim, são crianças que viveram em condições precárias. E somente 10% tinham um pai junto com elas vivendo na rua. E 90% vieram de lar sem o pai. Olha aí que beleza, né? 78% de pessoas em centro de recolhimento hoje, tipo essas associações, né? Não tem lugar para ir, andarilho, vai lá e dorme na casa custeada pelo Estado, são mulheres, tá? Então é um dado bem alarmante. Crianças sem pai presentes têm mais problema nos estudos, tirando nota mais baixa, em testes de leitura, matemática, raciocínio lógico. Em crianças de 7ª série até o 1º ano, as crianças que têm pais separados tiram notas mais baixas do que os pais biológicos estão juntos. Isso quer dizer que pessoas inteligentes ficam casadas e continuam a deixar suas proles inteligentes. E essa correlação nos fala que pessoas menos inteligentes se divorciam mais. Não é verdade? O envolvimento do pai na escola, do estudo, está associado... Cadê? Deixa eu ver se é outra figura. Não, esse aqui mais uma figurinha aí. Então, o envolvimento do pai na escola e estudo está associado com alta probabilidade do aluno tirar notas altas. Isso é verdade para pais biológicos, pais solteiros, pais adotivos. Então, se você é pai, mesmo sem a presença da mãe do seu filho, tem probabilidade de tirar notas altas. Filhos com pais biológicos foram testados e tiveram notas altas discrepantes dos que vivem com pais não biológicos, ou seja, padrasto ou mãe solteira. Então aquela frase que todo padrasto escuta, você não é meu pai, não funciona tão bem, na verdade. Crianças sem o pai presente, elas estão mais propensas a ficarem fora da escola, serem excluídas ou deixarem a escola aos 16 anos. E têm menos qualificações quando são adultos, beleza? Então tá aqui, cadê? Esse aqui é o abandono escolar. Então tá aqui, ó, 2012, abandono escolar e dados de 2012. Então mais de 305 mil teenagers, né, adolescentes e mulheres tiveram deram luz através dos Estados Unidos inteiro. 30% dessas meninas que abandonaram a escola aí para virar mãe. Então tá aqui, ó, com o pai em casa 29% de abandono escolar, sem o pai em casa 71%, tá? Então, né, mulherada aí não fala, posso cuidar sem homem, posso criar sozinho. Problemas de comportamento, vamos lá. Antes da escola tem o seguinte também, tem as pesquisas aqui também mostraram que o pai ele demonstra sensibilidade ao filho na transição para a escola, então encorajando a autonomia deles, o que deixa a relação de aluno-professor melhor. Você já viu aquelas mães que deixam as crianças no colégio, a criança fica gritando, chora, esperneia? Pois é, porque as mulheres elas são mais protetoras, passam mais a mão na cabeça. Homens são mais duros, incentivam a criança a enfrentar os problemas deles, coisas importantes para a criança florescer. Ambos são necessários, mas hoje a gente não tem mais pai, né?
Abandono escolar, então eu já falei aqui do abandono escolar, até 38%, cadê aqui? Estou seguindo um croquis aqui que eu fiz junto com as figuras. Figura 3, abandono escolar, tá aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa para falar, eu já falei. 38% das mães que têm filhos antes dos 18 têm diploma de ensino médio, 2% universitário aos 30. Figura 4, vamos lá, problemas comportamentais. Problemas comportamentais. Lembre-se o seguinte, né, devido ao ensino nosso ocidental nos colégios, essas crianças estão todas juntas. Então, se você corre esse risco de ter filhos sem o pai presente, os filhos dos outros vão estar expostos à disfunção nas escolas, rua, shopping, praia, pode ter bullying, cultura de droga, bebendo. Todas essas coisas aí não são contidas em casa quando tem o pai. Então eles não vão então não vai para a sociedade. Quando não tem o pai presente, todos esses problemas, porque o pai freia, né, a grande parte disso, vão para a sociedade. Tá? Então, assim, esse estudo sobre problemas comportamentais examinou os efeitos da mudança na relação da mãe nos 3 anos para frente. Crianças nascidas de mãe solteira apresentavam índices altíssimos de comportamento agressivo se comparado com as mães casadas. Viver com uma mãe solteira é equivalente a experimentar 5,25 transições de parceiros, separações e maquiagens. Mentiras. Então tá aí, né? Nossa, que barulho aí. Então foi isso que eu li agora aqui pra vocês. Então 15% lares com pai e 85% sem o pai. São crianças aí com problemas comportamentais. A quebra entre o pai e o bebê desde o início do 3º mês prediz precocemente alto índice de problemas comportamentais, a maior taxa de agressividade e os efeitos que são maiores para os bebês do sexo masculino permanecem independentemente do comportamento da mãe e eram observados de 1 ano de idade. Ou seja, tanto faz o comportamento da mãe se o pai não está presente, né? Os efeitos nos bebês masculinos sem o pai presente, a taxa de agressividade e os efeitos são maiores. Bom, graças a Deus eu consegui ficar tempo com os meus filhos, foi uma benção, coisa maravilhosa. Banho, mamadeira, colocar para dormir, contar história, rezar, fazer comida, andar de skate. E, graças a Deus não sou nada agressivo e tudo que eu fiz com amor e não me arrependo de nada, tá? Então, assim, afetos, interações e brincadeiras com pais são preditivos para mais tarde a criança ter popularidade entre os pares na escola. Ou seja, as brincadeiras, vou dar o meu exemplo aqui que eu brincava, brinco de lutinha, brinco disso, faço piada, conto histórias, são fundamentais para a criança ter desenvolvimento com pares na escola, não é par homem e mulher, par pode ser amiguinho, professora dentro da sala, amiguinha, etc. Estima-se que crianças com menos de 13 anos convivem de 12 a 14 horas a menos por semana em comparações com pais casados. Ou seja, quando não é casado, a criança convive menos com os pais, menos com o pai, né, ou com a mãe, no caso solteira, tá? 12 a 14 horas. Daí o que acontece isso? Entra YouTube, internet, a merda na cabeça deles todas, né? E o desafio de múltiplas responsabilidades também pode resultar em nível de estresse e práticas insuficientes entre pais e mães solteiras. Então, só fazendo a função sempre vai ser incompleto, tá? Sempre vai ser incompleto, vai ter aí um lapso e um gap, tá? Apesar de que eu acho que os pais de hoje cuidam melhor do que muitas mães, mas enfim. Então, assim, se a gente fazer uma analogia, né, vamos pegar aqui, não é verdade que os filhos sem pais são mais agressivos e disfuncionais em média, tá? Talvez pessoas digam que isso vem de pessoa caótica e disfuncional, é genética, é assim por diante, né? O fulaninho ali é assim porque o pai tem genética ruim, aquelas coisas, né? Gosta de sempre diminuir os outros. Só que aqui tem um problema. Digamos que um garoto mais inteligente cresce na Itália e aprenderá a língua nativa dele rápido, beleza? E ele vai. Mas todas as crianças praticamente aprenderão sua língua nativa, né, em algum grau, umas mais cedo, outras mais tarde. No entanto, se você não está exposto ao italiano, que no caso aqui é a língua italiana, é só um exemplo, tá? Não importa quão inteligente que você não vai falar a língua italiana. Então, inteligência não substitui a falta de exposição a alguma coisa.
E se você cresceu sem um pai, simplesmente não terá essas interações. Portanto, não é uma questão de inteligência, é uma questão de exposição ao ambiente onde você cresce. Figura paterna, como é que é? Parte de passar valores, passar ética, moral, a criança tá junto, isso sim faz diferença. Não importa se ela é mais inteligente ou não. Tá? Então você veja a diferença aqui, né? A diferença aqui de 15% para 80%, 85% de lares aí com problemas de comportamento. Né? Com o pai em casa, 15%. Sem o pai presente, né? Pode ser pai, pode ser aquele, como é que é, padrasto, etc. 85% de problema. Vamos lá. Próximo aqui, ó. Figura 5, essa aqui é os jovens presos. Beleza? Jovens presos. Então, os jovens em instituições corretivas, né, pelo Estado. E eles estão presos lá por diversas coisas inimagináveis e imagináveis. Porém, isso aí não importa se é criado só pela mãe, padrasto, parente, etc. A chance de encarceramento é enorme. Então a gente vê aqui, ó, com o pai presente, 30%, né, sem o pai presente, 70% aumenta a probabilidade da criança tá presa e vai gerar chabu para a sociedade. Mais uma vez, os impostos aí, né, experiência negativa de vida são expostos a esse tipo de criminoso em potencial. Então, tudo isso aí vai gerar consequência para a sociedade, né? Então, o cara já é um criminoso em potencial porque não cresceu com um pai dentro de casa, foi rebelde, teve tudo aquela, como é que é, toda aquela puxa vida, fugiu a palavra. Tudo aquilo que a gente já viu na primeira parte do abuso, né? Abuso em casa né? A gente viu que as mulheres, quando tem mãe solteira, elas abusam mais dos filhos do que os pais solteiros. Tá lá, são dados, quer brigar, briga com os dados. E tudo isso aí vai gerar custo pro Estado, custo para você, tá andando aí, pode pegar um delinquente aí por causa disso, fazer alguma coisa com você aí, com a sua família, né? Vamos para drogas agora. Então, aqui ó, esse aqui é US, aqui que eu falei que tem o símbolozinho da ONU ali, ó, não é nada aqui não é nada chutado, nada de, isso aqui são dados. US Department of Health and Human Services report fatherless children are dramatically greater risk of drug and alcohol abuse. Então, tá falando que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos aí dos Estados Unidos está falando que crianças que não têm o pai em casa, eles têm uma propensão de 71%, né, gigantesca de ter risco de droga e abuso. Olha a diferença, 71% contra 29%. Né? Preciso falar alguma coisa aqui? Não. Acho que não, né? Vamos para a próxima aqui. Esflufadores. Agora vai começar a ficar um pouquinho mais pesado, que são dados aí complicados. Então, entre os esfrufradores, vamos colocar assim, que são movidos pela raiva deslocada, 20% deles vêm de lares paternos, que tem o pai em casa, e 80% vêm de lares sem o pai. Então você veja a responsabilidade que é um lar sem um pai presente. Tá? Então aquilo que a gente fala da cultura do esfrufro, que a mulherada fala por aí, esse femimimi, é só diminuir drasticamente com mulheres casadas com maridos, mas elas não querem. Elas querem fazer o que elas querem na telha, né? E as vontades têm que ser feitas a todo custo. Se não fizer, vai lá, separa, etc, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Então vocês vejam aí o impacto, né? As mulheres casadas com os filhos e os filhos serem criados pelos pais. Você veja a diferença. Todos esses dados que estou apresentando não tem contra fato no argumentos, tá? As mulheres fazem parte do ciclo da violência. Nós temos a verdade sobre a violência com os dados. Novamente. Então, assim, elas podem bater nos filhos, espancar, abuso através da escola, ou de homens que elas escolhem, ou homens maus que desaparecem, e assim por diante. Então as mulheres nas suas escolhas contribuem no tipo de sociedade que as crianças vão crescer. Lembrando que o feminismo é responsável por muitas dessas escolhas, separações e afins. Tá? Então,
Que para quem não viu ainda o gráfico lá, o primeiro compendium, veja que tem um gráfico de violência de quantos por cento de cada um, que é só com o pai casado, com a mãe, mãe solteira. Dá uma olhadinha lá que tem um gráfico lá na primeira parte, vai explicar muito, vocês vão ficar boquiabertos. Pesquisadores estimam, deixa eu ver, cadê aqui? Aqui, ó, do esfrufro ainda. Estimam que entre 60% e 80% de agressores, né, os esfrufadores também, homens, foram abusados por uma mulher em sua infância. Isso faz parte do ciclo da violência esfrufro. Então, crianças com abuso sexual estavam significativamente correlacionadas a se tornarem infratores mais tarde na vida, como vimos na primeira parte. Os abusos podem chegar até 10% maior em famílias não matrimoniais, né? Ou seja, que não tem pai nem mãe, né? Não tem pai, né, dentro de casa. Então, se a gente quiser ter menos ofensores sexuais e violência, né, as pessoas precisam ficar casadas, mas não é isso que o sistema quer, né? Isso é o que os dados nos dizem, né? E não é isso que o sistema quer e não é isso que as mulheres querem, porque elas todas foram em algum grau contaminadas com o feminismo, né? Mas enfim. Vamos lá para uma parte mais pesada também, suicídio. Bom, esse aí é o gráfico, tá? O gráfico, criança sem o pai tem um risco dobrado praticamente, né? Isso após ajuste de fator, como status socioeconômico, vício dos pais, doença. As crianças dos agregados familiares monoparentais têm 2 vezes mais chance, aí, dobro de chance de cometer esse tipo de tirar a própria vida, né? Fora risco com álcool também foi duplicado e o risco com narcótico aumentou 3 vezes. E para as meninas 3 vezes e 4 vezes para os meninos que vivem em famílias monoparentais, ou seja, sem o pai presente, né? Mas é isso aí, empoderado, a gente não precisa de homem, nossos filhos, a gente cria nossos filhos sozinho, né? Bom, vou fazer um resumo aqui, não vou nem colocar esse aqui, depois a gente vai continuar. Esse aqui é o crime por single motherhood. O crime, a taxa de crime tem alguns detalhes aqui que entra em 1994, a legalização de aborto, etc, e daí dá uma diminuída. Parte do chumbo também, que deixava as crianças mais violentas. Bom, vamos lá, vamos dar uma resumida aqui. Então, em comparação com famílias intactas, né, famílias monoparentais de mães solteiras e com padrastos, adolescentes são mais propensos a serem delinquentes. Esta relação é o fruto do envolvimento dos pais. Então, quando ele não é delinquente, o pai está em cima, supervisionando, monitorando, aproximando, e tem a proximidade entre o pai e o filho. Tá? Tem outro estudo aqui, ó, utilizando dados do Centro Nacional Latitudinal de Saúde do Adolescente nos Estados Unidos. Explorou a relação entre estrutura familiar e risco de violência em bairros. Olha que interessante. Os estudos informam que se o número de pais é baixo numa vizinhança, ou seja, se tem muita mãe solteira ou padrasto, né, o aumento da violência entre adolescentes aumenta 1% em famílias monoparentais, para um índice de 3%. Ou seja, a cada 1% de aumento de mães solteiras e famílias monoparentais, né, que só tem a mãe e os filhos, cresce 3% violência. Então, a cada 1% cresce 3%. Ou seja, menos crimes em bairros com pais dentro de casa, né? Mas não é esse a plot. Vocês perceberam então o impacto? Tem mais, vai ter a parte 3, tá? Porque tem muito dado. Vocês perceberam o impacto dos 33% de mãe solteira no Brasil? Em tudo, tá? E é complicado você falar isso, pois a responsabilidade feminina, elas nunca assumem, é sempre empurrado para alguém ou para outro, ou as consequências são empurradas no caso, para a criança, história na criança. Estado, marido, ex-marido e cônjuge, né? Então, a criptonita da mulher é a responsabilidade de assumir os erros, né, que ela cometeu, né? Se a gente pegar numa ótica e der na sociedade, né, uma moldada, assim, ó, as mulheres, as atitudes das mulheres moldam a sociedade. Por que a gente vê essas narrativas aí que são vítimas, né? A ideia de que as escolhas das mulheres, as escolhas más das mulheres podem estar associadas à disfunção social. Se você chegar e falar isso, é tipo um alien, né?
para a narrativa que é implementada. O homem é sempre malvado, né? O homem é isso, é aquilo, elas são sempre vítimas, são sempre santas, são sempre coitadinhas, nunca fazem nada, né? Então vocês entendem o impacto social que está gerando tudo isso? E principalmente na TV, né? São coitadinha na TV. Mas os dados aí mostram o contrário, tá? E contra dados não tem argumento. Deve ser por isso que se chama programação de TV, para programar a sua mente, né? Programar a mente delas também. Crianças entre 10 e 17 anos que vivem com 2 pais biológicos ou adotivos eram significativamente tinham menos probabilidade de sofrer agressão sexual, maus tratos infantis e outros tipos de violência, bem como muito menos propensos a testemunhar violência em suas famílias em comparação aos pares que vivem em famílias monoparentais ou mães solteiras. Ou seja, a criança experiencia, né, muito menos violência com casal, família, pai e mãe, do que mãe solteira com agregados, né? Um fato muito importante aqui, ó, deixa eu ver, é que as pessoas atacam as crianças. Então vamos pegar assim um exemplo. As pessoas atacam as crianças que não têm pai, que não tem apego pelos pais. Então não tem apego, não tem relacionamento com o pai, nem a mãe está trabalhando o dia inteiro. E se você dá uma prensa numa criança dessa, que tem um bom relacionamento, ou seja, ao contrário do que eu estava falando, que tem um bom relacionamento com a mãe ou o pai dele, ela vai correr e falar: ó, esse cara me atacou, esse cara não sei o quê. Mas se a criança for alienada e não tiver conexões, essas conexões que eu falei aqui desde o princípio, a conexão com o pai, principalmente, protetor e tal, ele vai ter fome de atenção de adulto. E eles vão ter outro tipo de conexão que eles não vão ter esse tipo de conexão e vão ser suprimidos, tá? E discutir dificuldade eles não vão conseguir, porque eles não têm com quem fazer isso, porque foi cortado esse vínculo, esse elo. Então eles vão ser vítimas, sim, tá? E assim por diante. Então você veja como é importante a estrutura familiar, a base familiar, né? Só que hoje em dia é pregado ao contrário. Então, muito do que está aqui, né, tem homens que têm sua culpa, sim, mas se a gente pegar os dados, a grande maioria da culpa é das mulheres, né, das mulheres e das más escolhas que elas fazem em não assumir as responsabilidades, não assumir os seus atos e escolher pessoas aí de má índole, escolhendo muitas vezes aí dinheiro, status, poder e a falsa ilusão de felicidade ao invés do negócio duradouro, próspero e, quiçá, não estão nem aí para a saúde mental dos seus filhos e física. Beleza? Deixa um like aí, galera. Tudo de bom e até mais a parte 3.